bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. E esse episódio é para vocês, engenheiros, arquitetos, estudantes e todo profissional ligado a essa área da construção civil. Toda semana eu trago um conteúdo novo e relevante. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da engenharia civil. Que tema, hein, gente? E para esse tema eu trouxe uma convidada super especial. Uma convidada que ela tem um conhecimento amplo nessa área. Além do mais, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é engenheira civil Rosa Tenório. Seja bem-vinda, Rosa. E Renata, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês, dessa vez no Papo de Engenharia, podendo falar desse tema tão importante para o desenvolvimento do país, do estado, de municípios, que é a engenharia, né? Especificamente a engenharia civil. Então, assim, sempre prazer e estar aqui com vocês, com seus convidados, com seus pessoas e profissionais que te seguem, para que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante. Pois é, Rosa, eu gostei de estar aqui com você hoje, tá? É uma satisfação muito grande minha em tê-la aqui, né? A gente já se conhece já há muito tempo, a gente já teve oportunidades de gravar outro podcast. E você, Rosa, até quando presidente do CREA, que hoje você está licenciada, não é isso? Sim, estou licenciada, é verdade. Você beneficiou um evento maravilhoso, que é isso que eu quero falar, e convidar todos vocês que no dia 19 de outubro, será um sábado, o CREA, em nome de Rosa, disponibilizou esse espaço para a gente vivenciar um dia inteiro sobre essa área da engenharia diagnóstica. Vai ser o Expat, o evento regional sobre a patologia das construções, onde a gente vai ter palestras técnicas, a gente vai ter network, coffee break, um dia inteiro de muita conexão para essa área da engenharia diagnóstica, Rosa. Vai ser um dia muito incrível, Rosa. Pois é. Ficamos muito felizes, Renata, né? Eu estou licenciada até o dia 6 de outubro da presidência do CREA, né? Eu sou presidente licenciada do CREA Alagoas, por força da legislação eleitoral, Renata, se você me permite aqui. Com certeza, Rosa. Mas nós estamos disponibilizando o nosso nome como vereadora, como candidata a vereadora por Maceió, e por força da legislação eleitoral, nós precisamos nos licenciar da presidência do nosso conselho por um período de 4 meses. Então, até o dia 6 de outubro, eu estou licenciada. Quem está assumindo é o nosso vice-presidente, engenheiro mecânico Roberto Jorge. E a partir do dia 7 a gente está de volta. Mas, antes da gente licenciar, a gente teve o prazer de receber você, né, com a ADEPAT, né, a associação que mexe exatamente com essa questão da engenharia, da patologia, da engenharia diagnóstica. E será um prazer enorme a gente poder estar dando esse apoio. Né? Eu entendo que os conselhos de classe no Brasil são exatamente para isso, para apoiar os nossos profissionais. E a gente, como um conselho multiprofissional, todos os tipos de engenharia, Renata, agronomia, os geocientistas, os tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho, os designers de interiores. Então, a gente tem esse prazer de receber e de incentivar e de apoiar toda e qualquer ação da parte técnica desses profissionais. E na área de avaliações, perícias, e especialmente na engenharia diagnóstica, que é um assunto extremamente pertinente. A gente tem um trabalho muito importante também, Renata, lá no nosso conselho, que é a fiscalização da lei de inspeção, de inspeção e manutenção predial, que é uma lei municipal, que está em vigor desde 2012 aqui na nossa cidade. E é uma pauta importante da gente. A gente tem um manual do síndico, já na sua 2ª edição, onde a gente disponibiliza para todos os síndicos e todos os condomínios a necessidade dessa prática de manutenção, por questão até de segurança, do transeunte, do morador, enfim. Estou até adentrando um pouco na nossa... mas dizer da importância desse evento para a área técnica, e é sempre um prazer poder receber vocês e a ADEPAT, a Associação de Patologia, aqui você como embaixadora regional aqui de Alagoas, poder trazer lá no dia 19 de outubro esse evento super bacana, e certamente a gente vai estar lá com vocês. Com certeza. Esse evento é uma organização de São Paulo, né? A equipe de São Paulo ficou muito feliz quando soube que o evento ia ser realizado no CREA, né? Por ser
como você diz, né? Uma entidade que trabalha toda a nossa classe de engenheiros, sim. E você acolheu esse evento. Ah, com certeza. Todo evento técnico, pessoal, que é da área de engenharia, de agronomia, de todas as nossas profissões, é sempre um prazer tê-los, essa aproximação com a universidade, com os profissionais, com as empresas. Eu digo que engenharia é desenvolvimento. Né? E aí a gente está sempre de braços abertos e é um prazer ter vocês lá. Dia 19 de outubro, não tenha dúvida que eu estarei o dia inteiro com vocês. Então, marquem aí na agenda de vocês. Dia 19 de outubro, Expat Regional no CREA. Rosa, a gente está falando aqui sobre o futuro, né, da construção civil no Brasil e no mundo. Quais são as tendências, Rosa, que você enxerga para essa nossa área aqui no Brasil e no mundo? Perfeito. A engenharia, Renata, como eu falei há pouco, engenharia é desenvolvimento, né, gente? Então, não há... A engenharia está em tudo, viu, Renata? Tá. Eu estou dizendo, a engenharia está aqui. A gente gravando aqui, a gente tem uma área climatizada, que tem a ver com engenharia. A gente tem a parte de sonorização, que tem a ver com engenharia. A gente tem, para se deslocar para cá, a gente teve o carro, que tem engenharia, né? Enfim, então, engenharia, seja nos hospitais, com os grandes equipamentos, seja o próprio prédio, a própria estrutura tem a ver com engenharia. Então, falou em desenvolvimento mundial, nacional, local, tem que se falar em engenharia. Então, a tendência é de cada vez estar de mais modernização, cada vez de mais tecnologia. Eu sempre digo para os nossos alunos, né, os nossos futuros profissionais, os nossos futuros colegas, quando a gente vai nas universidades, Renata, que a formatura em engenharia é o primeiro passo. Né? Não pensem que acabou, não vou estudar mais. Lê do engano. Só não se assustem, mas a formatura em engenharia ou em alguma profissão, né, em alguma dessas modalidades de engenharia, é o primeiro passo. A gente não pode parar nunca de estar se especializando, porque a gente está conversando com você, já tem uma novidade, né? Amanhã já tem outra. Então, a maior tendência da engenharia é a gente estar sempre buscando conhecimento. Porque cada dia é novo. A gente tem tecnologia hoje para tudo, Renata, para absolutamente tudo, né? Então, eu acho que com a engenharia não é diferente, não há de se falar em tendência na engenharia, seja ela civil ou qualquer outra tipo de engenharia, sem estar falando em inovação e novas tecnologias. E aí é importantíssimo que a gente, quanto profissional, esteja conectada com essas tendências e sempre buscando o que é melhor. Por exemplo, agora, se você me permite, tem um grupo aqui de profissionais do Estado, em São Paulo, participando da Intersolar, a maior feira de energia solar da América Latina, né? Altas tecnologias, né? Então, é isso que a gente incentiva, é isso que a gente conversa quando a gente vai nas universidades e também quando a gente leva palestras, cursos e abre as portas para a associação, como, por exemplo, a que você representa aqui no Estado, a DEPAT, para que a gente possa trazendo. Tenho certeza que no dia 19 de outubro a gente vai ter novas tecnologias. Vocês estão trazendo para a gente palestras inovadoras, né, com o pessoal lá do Grupo de São Paulo, para que a gente possa estar transmitindo para todos os profissionais aqui do Estado. Quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de avanço, de evolução, é bom a gente associar a parte da manutenção, né? Porque a gente sabe que as construções, desde o momento que ele nasce, ela já vai precisando de fazer a manutenção, né? Quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de conservar essa construção e de valorizar, né, Rosa? Sim, claro. Porque a ausência da manutenção, leia-se a desvalorização, a depreciação do imóvel. Rosa, como é que você enxerga a importância da manutenção, principalmente a manutenção preventiva? Porque é outro ponto que eu queria chamar a atenção. Que a gente recebe um imóvel, a gente entende que aquele imóvel não precisa fazer manutenção nenhuma. Aí a gente faz apenas aquela corretiva, né? Que não deixa de ser uma manutenção. Começa a dar problema, né? É uma manutenção corretiva. Mas a gente precisa se conscientizar, que é o que eu mais trabalho, sabe, Rosa? É da conscientização da importância de se fazer a preservação, para a gente poder garantir melhor aquela construção, né? E diminuir a perda do valor dela, né? Que a gente valoriza mais a construção quando a gente mantém. Como é que você enxerga, Rosa, a importância da manutenção preventiva nas construções no Brasil como um todo?
É uma pauta super interessante e essa importante que a gente tem dado uma atenção super especial, Renata, nesses últimos anos. A gente, na primeira gestão nossa no CREA, de 2021 a 2023, a gente lançou a segunda edição do Manual do Síndico, um manual que existia lá dentro do Conselho de Engenharia. A gente atualizou com normas novas e novos regramentos, principalmente aqueles que vêm normas brasileiras que vêm da BNT. E a gente deu uma reformulada, lançamos esse manual do síndico exatamente com esse viés. Estamos tentando um convênio com a Prefeitura de Maceió, enquanto conselho, né? Isso é uma pauta que eu tinha desde a primeira gestão, né? Agora estou licenciada, mas certamente é uma pauta que a gente vai voltar a partir de 7 de outubro, quando a gente retomar a presidência do conselho, quando a gente voltar, quando terminar a nossa licença, que é tentar ver se a gente consegue esse convênio com a prefeitura para um trabalho conjunto da fiscalização do conselho com a fiscalização da própria prefeitura em cima da legislação de inspeção e manutenção predial. O município de Maceió tem essa legislação desde 2012, onde você tem uma tabela de idade de prédios, seja prédios a periodicidade públicos, né? de inspeção, públicos, né, Rosa? Exatamente, prédios públicos ou privados, né? Eu estou dizendo, eu acho que a única exceção que foge a regra dessa legislação, da fiscalização dessa legislação, são as unidades unifamiliares, né? Isso porque aí é do proprietário. Mas se você tiver uma unidade comercial, um teatro, um hospital, né, escolas, absolutamente tudo, né? Edifícios condominiais, né? Sejam eles comerciais, sejam eles residenciais, todos esses carecem, né? E aí, quando a construtora entrega o prédio, Renata, você tão muito melhor do que eu sabe disso, existe um tempo que a construtora tem de... Que é o período de garantia. De garantia, né? Então, aquele prédio tem aquele período de garantia, que é por lei, né? É dado por lei. Mas, a partir daquele prazo, é que entra a questão da manutenção, né? A gente não fala... A partir do momento que vence o período de garantia, seja do veículo, vamos lá para o veículo, uma coisa que é mais fácil de você, né? Você tem que arcar com tudo. Então, vencido aquele Mas, prazo Rosa, da garantia... só uma observação. A gente não pode esperar vencer o período de garantia da construtora. Perfeito. Quando você recebe um imóvel, eu digo isso que eu trabalho muito com entrega de imóveis. E aí depois acaba confundindo, a culpa é da construtora. A culpa é da construtora, né? Mas é o seguinte, para você ter direito à garantia da construtora, você tem que fazer as manutenções preventivas. Perfeito. Por isso que estão nos manuais. Que estão nos manuais. Por isso que a importância da construtora entregar esse manual do proprietário, né, que se chama Manual de Uso e Operação e Manutenção da Edificação, né, que é o conhecido Manual do Proprietário e Manual do Síndico. Perfeito. Você, como compradora daquele imóvel, você vai entender quais são as manutenções preventivas que você precisa fazer em todos os sistemas. Para ter direito à garantia. Para ter direito à garantia. Perfeito. Foi uma colocação pertinente demais essa sua, tá certo? Como tudo, né? Como tudo. Se você não fizer as manutenções de veículos também, preventivas, né? Falando de prevenção, acho que é uma coisa fácil de você entender quando a gente vai para o nosso veículo, né? Pois é, você compra um carro. Você não tem não tem que fazer manutenções preventivas. Se você não fizer, o motor vai bater. Exatamente. Né? Você deixa de fazer a manutenção do seu carro? Exatamente, pois e a gente acaba esquecendo o predial. Então, essa é uma pauta cada vez mais presente né, na engenharia, né? Engenharia civil, na engenharia diagnóstica, na elétrica tem parte, na mecânica, né? Mas na engenharia diagnóstica, que é aquela que minuciosamente faz o laudo, né? Faz a inspeção para detectar onde estão os problemas, né, Renata? Então, assim, é importante, essa é uma pauta importante, porque a gente entende que você tem, no laudo de inspeção, Renata, você me corrige aqui, mas a gente tem um engenheiro eletricista. Isso. A gente tem um engenheiro mecânico você tem os elevadores. Você tem o engenheiro de segurança do trabalho. Isso. Porque você tem condição de pânico. Estrutural. Né? O estrutural, né? Que aí é o civil, com aquela especialidade. Então, você tem uma hidráulico. O hidráulico, né? Você tem um civil que, na verdade, pode absorver mais algumas funções. Isso. Mas o elétrico, o mecânico é imprescindível de segurança do trabalho por conta da questão de incêndio e pânico. Então, você tem uma gama de profissionais necessário, né, para laudar, né, para fazer essa inspeção e emitir o laudo daquela edificação, seja pública ou privada, gente. É importante que a gente diga isso.
Então, isso é uma pauta que a gente traz desde quando a gente entrou em 2020, lá como presidente do CREA. Temos incentivado, Renata, a gente tem aqui o IBAP, né? Você agora está trazendo a Associação de Patologia, a DEPAT, e a gente tem incentivado essas entidades, como o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, e agora, mais recentemente, vocês, abrindo as portas do Conselho para que a gente possa estar disseminando essa cultura, né, entre os síndicos, entre os moradores e a própria prefeitura. Tá certo? Então, é importante esse tipo de eventos técnicos que vocês estão trazendo aqui no dia 19 de outubro, para que a gente possa estar disseminando isso, tanto entre os nossos profissionais da engenharia, quanto com os proprietários e síndicos profissionais ou todos empresas. Os envolvidos, é né? Isso? Então, essa é uma pauta que a gente tem no nosso dia a dia. Inclusive, a gente está com uma demanda do Conselho Federal para a fiscalização de condomínios, sejam verticais ou horizontais, exatamente nesse viés da manutenção predial. E, inclusive, agora, neste período que eu estou, se me permite, em campanha para vereadora, uma das nossas propostas é exatamente o acompanhamento da lei de inspeção e manutenção predial, que eu acho que a gente precisa atualizar, Renata. A gente precisa atualizar, já peço aqui até o apoio de vocês, né? A gente precisa atualizar a lei municipal, né? Já tem fazer 12 anos, e precisa atualizar, então, de norma, de normativos, de nomenclatura, e está tudo muito novo, tem muitas inovações, então até uma proposta nossa, exatamente esse acompanhamento dessa legislação, que se soma ao trabalho que a gente já tem no Conselho, e uma das propostas para a gente quando eleita vereadora. Então, já convido aqui você a participar desse grupo, né, que a gente quer montar para que a gente possa avançar nessa pauta e propor uma atualização dessa legislação de inspeção e manutenção predial na cidade de Maceió. Tá, aceito o convite, viu? Pode me colocar nessa... Rosa, antes da gente continuar aqui esse bate-papo, que está bem interessante, né, sobre a engenharia diagnóstica, eu não falei sobre essa sua candidatura. Eu queria, assim, Rosa, para quem está aqui assistindo, aí eu lhe apresentei aqui como engenheira, né, e você falou que está licenciada do CREA. Rosa, você hoje está como candidata a vereadora do nosso estado. O que te levou, Rosa? De Maceió, né? No nosso município. Aqui de Maceió. O que é que te levou? Na verdade, Renata, assim, eu até agradeço a sua pergunta, porque é o seguinte, a ideia é de fortalecimento ainda mais das nossas profissões, de fortalecimento ainda mais do desenvolvimento da nossa cidade. A gente tem a possibilidade, de forma inédita, Renata, hoje no Brasil, eu sou a única presidente de CREA do Brasil, licenciada, que é candidata a vereadora de uma capital. Sim. Dos 27 CREAs do Brasil, a única presidente que está licenciada, concorrendo a uma vaga de vereador na capital, é Alagoas, a Rosa Tenório. E a gente, com essa candidatura, a gente pode, de forma inédita, ter uma presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia no exercício do mandato da presidência e vereadora de uma capital. Certo. Então, eu acho que isso é uma fortaleza. Como no CREA eu não sou remunerada, né? Presidente de CREA é um cargo honorífico, Renata, eu não tenho remuneração para ser presidente, diferente de que muitas pessoas pensam, né? Eu também não vou abandonar o CREA, eu também não vou largar o CREA, né? A ideia é a gente saindo vitoriosa dessa campanha, a gente consiga, a partir de 2025, ser vereadora de Maceió, de uma capital importante como Maceió, e ser presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Olha para isso. Então, eu tenho certeza, e quero dizer isso aos profissionais, empresas, né, que o Conselho representa, que isso representa uma força sem igual, né, inédito isso. Eu acho que a gente certamente virará uma referência nacional, né, que é o único caso no Brasil, e a importância dessa candidatura para as nossas profissões, e repito, eu acho que para as profissões de modo geral, porque vai ter uma presidente de um conselho de classe, né, classista, na Câmara de Vereadores. Então, eu entendo que isso fortalece as profissões de um modo geral. E, obviamente, que o desenvolvimento da cidade, que é uma das pautas que a gente vai militar lá, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, é geração de emprego, é a mobilidade, é a questão de moradias, a gente implantar engenharia para todos, existe uma lei federal, Renata, que para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, elas podem ter de forma gratuita projetos e assistência técnica para a construção de suas casas, quando em áreas de habitação de interesse popular, interesse social.
Então, existe já instrumentos que são importantes tanto para a engenharia como para as pessoas que mais precisam na nossa cidade. Então, assim, temos pautas aí. E a manutenção é uma das pautas importantes. Eu até acho que a gente poderia, vou fazer gestões lá, né, caso efetivamente a gente saia exitosa dessa caminhada. Eu acho que a gente poderia ter uma secretaria extraordinária de manutenção na Prefeitura de Maceió. Entendeu? Porque assim, a gente precisa assim, de novas unidades de saúde, precisa, porque a população está aumentando, muitos condomínios nas áreas periféricas estão surgindo, né? A gente precisa de creches, a gente precisa de escolas, sempre precisa para atender. A gente tem uma demanda aí, né, reprimida. Mas muito mais do que novas unidades, a gente precisa manter a que a gente tem. Para evitar que o teto caia em cima da criança, para evitar que o hospital, quando chova, molhe uma UTI, né? Então, assim, eu acho que a gente podia pensar até numa secretaria especial de manutenção de prédios públicos. Né? Então, é uma das pautas que a gente já milita nisso, né? Lá desde 2021, quando a gente assumiu a presidência do CREA, e agora na Câmara, porque eu acho que é uma coisa que vai atender a toda a população de Maceió. Você imagina uma secretaria extraordinária, de manutenção de prédios públicos. Importantíssimo. Demais, né, Renata? Então, assim, um olhar diferenciado e inovador. Claro. Então, além de a gente propor novos, né, você precisa de novas creches, precisa de novas escolas, precisa por conta do aumento da população e não vou dizer novos bairros, nós temos 50 bairros e isso ainda não mudou. A lei de barreamento são 50 bairros já há alguns bons anos. Mas esses bairros estão crescendo, principalmente na parte alta da cidade, com condomínios enormes, né? Eu tenho visitado a cidade, então, às vezes, você tem obras lá com 500, 600, 700 unidades de uma vez. Então, são mini cidades. Então, a gente tem que pensar assim, em novos equipamentos públicos, entenda-se unidades de saúde, creches, escolas, mas, principalmente, a manutenção dos prédios existentes. Muito bom, Rosa. A gente, voltando a falar da engenharia diagnóstica, né, que é a área da engenharia, que ela visa identificar nas edificações, de um modo geral, Rosa. Como você falou, eu só quero falar mais um pouco, tá? Que a engenharia ela é realizada por profissionais habilitados, não basta a gente ser engenheiro, a gente tem que ter a especialização, né, na parte da engenharia diagnóstica, na patologia das construções, porque a gente vai lá de forma técnica e minuciosa analisar todos os possíveis problemas que estão acontecendo naquela edificação, né? Então, a gente sabe que em Maceió tem uma lei que regulamenta que todo condomínio, né, todos os hospitais, enfim, como você citou, precisa fazer essas manutenções, mas a gente vê que ainda as pessoas não cumprem, né, Rosa? Por isso que é necessário, sim, Rosa, fazer esse acompanhamento, fazer essa fiscalização, porque a gente está falando de uma ação que visa a segurança, a funcionalidade de todos os usuários daquele condomínio. Sim. A gente não está falando só da estética. Eu trabalho com essa parte de inspeção predial, Rosa, e às vezes eu chego num condomínio que o síndico diz assim para mim: mas, Renata, já faz 30 anos que eu moro aqui, nunca eu fiz uma inspeção predial. Por que eu vou precisar fazer agora? Aí a gente, né, tem que responder de uma forma bem sábia, né, que se faz 30 anos, aí é que precisa mesmo. Precisa mesmo, certamente está lá na tabelinha da lei. Mas aí eles veem, né, a gente chega, às vezes está tudo arrumadinho ali, né, a parte da estética. Mas pintado, né? Pintado, tudo arrumadinho, tudo limpinho, mas como é que está a coberta lá do prédio? Pois é, e como a gente, né, a gente tem prazo validado, né, Renata? As construções também. Tudo tem sua vida útil, tudo tem né, sua vida. Então, se não tiver manutenção, você sabe, 60 anos sendo muito boazinha, se ninguém nunca mexer, 60 anos você começa a ter problema. 50, 60 anos, né? já começa. Então, assim, é importante que cada vez mais, né, você está falando da estrutura. Da estrutura em si. E dos sistemas, como impermeabilização, como parte elétrica, hidráulica. A elétrica, né? Rosa, é bom a gente falar aqui, que eu gosto muito de conscientizar. Você sabia que a elétrica precisa anualmente ser feita uma revisão na sua residência, na sua casa? Você tem que chamar um eletricista. Para quê, Renata? Para olhar o seu quadro de disjuntores, Rosa. O simples fato de passar corrente ali naqueles cabeamentos, eles folgam. Então, pode gerar
curtos, pode gerar danos aos seus equipamentos. As próprias E até tomadas... fuga de energia, imagino Fuga eu, de né? energia, exatamente. As tomadas precisam ser revisadas. Então, assim, todo o sistema, desde o quadro a todas as tomadas, a gente precisa, sim, fazer uma revisão, uma manutenção, para ver como é que está o Pois grau do é, a sistema. gente tem que começar a entender que Tem? a manutenção não só é do Não, veículo, a não. manutenção também são das nossas Os- casas É. e principalmente daquelas unidades, né, daquelas edificações que são que não são unifamiliares, que são multifamiliares ou que são de usos mistos, né, comércio e residência, ou equipamentos públicos como escolas, hospitais, teatros. Enfim, então é importante. A lei é de 2012, né, relativamente recente, mas é um tema que está cada vez mais, Renata, pautando o dia a dia dos conselhos de engenharia no Brasil. Então, como eu te falei, essa é não é uma exigência, mas foi um normativo, foi uma resolução que saiu do nosso Conselho Federal e todos os 27 CREAs do Brasil, os 27 estados e mais o Distrito Federal, eles têm que cumprir esses indicadores, esses percentuais que foram definidos pelo Conselho Federal, exatamente nessa questão dos condomínios, sejam horizontais, sejam verticais. Então, é importante que os síndicos, que os moradores desses edifícios ou comerciantes fiquem atentos para isso e que os síndicos, principalmente, sejam profissionais ou sejam de empresas de manutenção, né? se conscientizem disso. Então, isso é uma tendência. Eu acho que esse estreitamento com a prefeitura vai ser importante, né, porque é uma legislação municipal, para que a gente possa efetivamente ter esse cuidado. E, repito, quanto mais a gente previne, né, menos problemas Menos problemas, é verdade. Ô Rosa, no poder público, né, com essa sua experiência, como é que você enxerga que a engenharia diagnóstica pode ajudar a identificar e a solucionar problemas, assim, principalmente os estruturais, antes que eles se tornem graves, Rosa? Pois é, Renata, e cada vez mais eu tenho a certeza da necessidade urgente, e eu falo isso nas cidades todas e governos de estados, entendeu? A gente ter uma atenção especial para algum órgão específico de manutenção de prédios públicos, sabe? Assim, obviamente esse olhar agora público que você me pediu, cada vez mais eu defendo a necessidade, eu falo uma secretaria extraordinária, eu falo no superintendente, eu falo na autarquia, eu não sei que estrutura jurídica seria esse órgão ou esse setor municipal, estadual e até federal, mas é importantíssimo que os governos, que o setor público fique atento para essa questão de manutenção dos prédios públicos. É importante a gente construir novos hospitais, é importante novas creches, claro, né? As creches dão oportunidade às mães poderem sair, poderem trabalhar, né? Muitas vezes as mães não conseguem trabalhar porque não tem como deixar os filhos, né? Então, creche hoje é imprescindível, né, para as mães. E até para que a mãe possa ter uma folga mesmo, né? É importante novas escolas, claro, é importante teatros, claro, tudo é importante, né? Agora, e a manutenção disso? A gente vai esperar, né? De vez em quando a gente vê aí casos absurdos, né? Quando chove e aí telhado com problema e chove dentro de hospitais, telhados de escolas caindo, né? O que eu estou dizendo aqui é o que a gente vê na mídia, né? Quase que todo dia. Então, cada vez mais eu me convenço, e é uma das pautas que a gente vai estar tratando também, é exatamente esse, é da gente pensar em algum órgão, em algum setor específico para cuidar da manutenção dos prédios públicos. Você falou aí muito assim de água, né? Roda, roda, você diz. Aí quando chove, dá aquele vazamento, né? Nos telhados, infiltrações nos hospitais. Você sabe que a parte de infiltração é o maior índice na construção civil de problemas. É o maior afeto índice. estrutural, inclusive. Afeto estrutural. Afeto estrutural. Pois é. Eu digo isso porque foi uma cena que nunca me saiu da mente. Não sei se foi aqui em Alagoas, Renata, agora você me pegou. Mas, na verdade, uma chuva torrencial. E aí, dentro de uma UTI, Renata. E assim, o prédio, um problema sério, né? Realmente chuva muito forte. Mas, assim, coisa que não pode acontecer. Não pode, se tivesse com manutenção disso, não ia acontecer. Não pode. Outro caso foi literalmente da queda dentro de uma sala de aula. A sorte que não estava tendo aula, né?
Então, são esse tipo que é impensável, né? Ô, Rosa, e nada começa assim grande, né? Com certeza tinha uma pingueirinha dentro, exatamente. aí não corrige, chega numa catástrofe dessa. Inclusive, até a própria norma de inspeção predial, ela foi instituída depois de várias catástrofes que aconteceu no Brasil, né? A gente viu várias situações que chegou a ter repercussão nacional, né? Como sacadas caindo, como incêndios, enfim, inúmeras situações que a gente gás pudesse é outro problema dizer. sério também, né? Questão de gás, É muito sério mesmo. E como você enxerga, Rosa, que os principais desafios para se implantar essa cultura da manutenção preventiva no nosso Brasil? Pois é, eu acho que isso vai... O que é que a gente busca lá no Conselho? A gente busca, Renata, essa, não vou dizer harmonização, mas juntar todos os stakeholders, ou seja, todas as pessoas envolvidas no processo, para que se discuta esse tema. Então, a gente chama empresas de gás, profissionais de segurança do trabalho, profissionais de IBAP e ADEPAT, de engenharia diagnóstica, peritos e avaliadores, engenheiros, eletricistas, a APREL, entidades ligadas a isso, para que a gente possa discutir. E, principalmente, a gente chamou o Ministério Público, a gente chamou a Procuradoria Municipal, a gente chamou os síndicos profissionais, as empresas que fazem a questão da manutenção também. E a ideia é que a gente discuta com isso, e principalmente o poder público, né? As leis vêm, seja do Estado, seja do governo federal, seja dos municípios. Então, a gente precisa ter o apoio e a fiscalização efetiva dos órgãos públicos. Que a lei quando vem, quem tem que cumprir? A lei municipal, quem cumpre? Algum órgão do município. Uma lei estadual, quem vai fiscalizar? Algum órgão do Estado, e assim por diante, né? Dependendo do nível que você tem, Estado, município ou governo federal. Então, é importante esse envolvimento, né, dos donos das leis, do nível que a lei esteja, junto com esses outros atores, Ministério Público, as procuradorias, as empresas, os profissionais, para que essa consciência vá se estabelecendo, vá se formando, para que a gente não espere novos absurdos, novos desastres, novas catástrofes, para que a gente vá fazer novas normas, não é novas normas, não, na verdade, é você cumprir o que já existe. Né? Se a gente minimamente cumprir o que já existe, na lei de inspeção e manutenção aqui de Maceió, você tem um anexo da legislação, que é uma tabela que fala, dependendo do prédio, né? Quando é hospital, quando é escola, quando é edifício multifamiliar, e os prazos que você tem para os laudos e para as manutenções, né? Então, dependendo da idade da edificação, 20 anos, 30 anos, né? Quanto mais antigo, mais precisa diminui dessa a periodicidade da inspeção. É isso. Quando você tem um prédio mais novo, então a inspeção não precisa ser mais espaçada. Quando ele vai atingindo 20, 30 anos ou mais, aí você tem que estar com a inspeção e a manutenção, os prazos são menores, né? Porque aquela edificação já está mais usada, já está mais antiga. Então, é importante que a gente divulgue, que a gente sempre traga é o que a gente tenta fazer junto com os nossos profissionais. Quando a gente instituiu o Manual do Síndico, se viu como referência, inclusive, para outros CREAs no Brasil. Rosa, manda o arquivo do Manual do Síndico. Então, outros colegas de outros CREAs do Brasil pediram para a gente, porque é um tema palpitante, é um tema que, de vez em quando, você vê uma catástrofe em outro estado ou em algum outro lugar, aí se torna chama mais a atenção da sociedade, né? Então, para que a gente não chegue a isso, de só chamar a atenção quando acontece algum desastre, é que a gente tem batido nessa tecla com frequência, quase que um dia a dia nosso, né? E uma pauta que a gente quer levar também, Renata, nessa nova jornada, que é a necessidade e essa atenção pela segurança, seja do morador, seja do transeunte, aquela pessoa que passa, né, quando é um órgão público ou um equipamento público, ou uma área comercial ou um morador. Então, é bater na tecla, estar trazendo novidades, tecnologias, discussões, palestras, e envolver o que a gente chama dessa cadeia que vive no entorno, né? A gente comumente chama dos stakeholders, aquelas pessoas que cercam esse processo, né? Todos esses atores que a gente citou há pouco, para que a gente possa estar sempre discutindo, lembrando e, obviamente, fiscalizando, para que a gente evite
desastres e outros acontecimentos. Um dos pontos que chama atenção é que as pessoas entendem que a manutenção tem um custo elevado. Então, eu acho que é outro ponto que a gente tem que falar. Sim. Que a manutenção preventiva, ela não causa custo. E sim, faz com que você economize custos. Porque quando você está se fazendo a manutenção, você está evitando que os problemas se agravem. Né? E quando um problema se agrava, o custo fica bem maior para ser corrigido. Né, Rosa? Isso aí é gestão condominial, né? Digamos assim, de forma bem rasteira. Você precisa ter um saldozinho lá no teu caixa do condomínio, da tua empresa, de qualquer, para esse tipo de... É óbvio, você tem que botar no teu custo isso. Você tem que botar no teu custo, não é isso? Então, a gente não pode estar assim, não, tem que pagar o funcionário, tem que pagar a energia, tem que pagar a água, então, 0 a 0. Não é 0 a 0, não. Você tem que ter sempre um percentualzinho para esse tipo de ações, que é necessário, que é lei, né, que é obrigação de fazer. Então, tem que mudar conceito mesmo, sabe, Renata? As pessoas têm que mudar conceito e saber que você tem que ter aquele caixazinho, porque a cada X anos, aí vai depender da legislação lá, desse intervalo necessário, eu vou ter que contratar uma inspeção, eu vou ter que fazer a minha manutenção, porque uma inspeção, quando você faz um laudo de inspeção, a engenharia você vai no prédio, naquele imóvel, naquele equipamento e faz a inspeção, pode não precisar de manutenção. Pode. Mas lhe dá a segurança de que está tudo bem. Tá, mas deixa eu lhe dizer, existem os planos de manutenção, né? Sim. Através desse laudo, digamos que você é um condomínio que não tem aquela prática de fazer as manutenções. Então, você faz uma inspeção predial, onde ali a gente vai detectar tudo aquilo que a gente identificou. Até eu disse que pode fazer uma inspeção e não encontrar nada, mas é muito raro, viu, Rosa? Eu sempre tenho alguma coisa, né? Estou sendo muito boazinha, né, Está sendo muito boazinha, Rosa. A gente sempre encontra sempre tem, alguma né? coisa. Porque há desgaste natural, Claro. seja provocado por nós, por falta de manutenção, ou seja causado por falhas. Moradores, transeuntes, Né? Muita gente, E execução também, que pode acontecer alguma falha. Então, é muito difícil a gente fazer uma inspeção e não encontre alguma coisa. E aí se elabora um plano de manutenção. Né? O que é um plano de manutenção? É um documento onde vai contemplar todos os sistemas que tem aquela edificação e a periodicidade da manutenção que se precisa fazer aquela manutenção. Do elevador. Tudo. Aí tem sistemas que, se coloca até a limpeza, que é diário. Aí se coloca, por exemplo, as trocas dos rejuntes, anual. Certo. Aí se coloca as revisões das bombas, motores, que vai depender tudo dos fabricantes, né? Dos fornecedores. Enfim, então, do sistema de gás, tudo. A gente contempla tudo, desde a coberta até o que tem de subsolo, toda a área comum daquele edifício, e aí você tem esse guia. Hoje tem aplicativos. E aí você dá no seu laudo de inspeção? Isso é um produto à parte. À parte, né? Tá? A inspeção detecta... A inspeção, ela vai detectar todas as manifestações patológicas que são encontradas daquele imóvel, daquela edificação, tá? Então, a gente faz por sistemas. Por exemplo, de impermeabilização, da coberta até o subsolo. Quais foram os problemas com impermeabilização que foram detectados? Aí a gente vai analisar e vai identificar qual é a possível causa que está provocando isso aí. Aí, quais são as possíveis correções, né? Que a gente dá também as probabilidades de corrigir. Perfeito. Vai ter situações que a gente não vai ter a competência para falar, então a gente vai dizer que precisa de um especialista daquela área. Por exemplo, estrutura. Eu vou saber identificar que tem alguma coisa ali naquela estrutura, mas eu não vou saber dar um laudo estrutural. Perfeito. Então, aí a gente recomenda que ele contrate um engenheiro estrutural para analisar aquela tal situação que se encontra assim. Você entendeu? dá o caminho das pedras, né? A gente dá os caminhos das pedras. Mecânica, no caso do elevador. Do elevador. Certo. Então, a gente analisa como um todo. E aí, Rosa, a gente também, se o cliente quiser, a gente elabora um plano de manutenção. Que aí a gente vai dentro Isso de já não é muito comum, né, Renata? Não, esse é um serviço mas já está vocês... começando. Né? Tá certo? Já está começando. Muito bom. A gente elabora o plano, porque aí o síndico tem aquele guia. Maravilhoso. É perfeito. E hoje existem até os aplicativos, que a gente pode pegar esse plano, acopla num aplicativozinho que fica tudo ali na palma da mão dele,
ele Que vai bacana, que fazer bacana. todo esse acompanhamento. Excelente. E quando faz também a inspeção predial, Rosa, a gente pode também fazer o manual de uso e operação daquela edificação, mesmo sendo um prédio mais antigo. Principalmente se ele está passando por algum processo de reforma, a gente consegue fazer o manual daquela edificação. Olha, você está vendo? Olha, todo As coisas já condomínio são- precisa ter o plano de manutenção e a gestão de reforma. Você sabe que um dos grandes problemas também no condomínio é a parte de reformas, Rosa. Porque eles não respeitam, tá? Às vezes a Rosa vai fazer... Então, eu quero derrubar essa parede aqui, É uma loucura porque isso. eu quero fazer o meu quarto bem, bem grande, né? Quero deixar grande aqui essa área. E aí você chama aquele conhecido Zé Colher, né? É. Não chama um engenheiro Verdade. para analisar. Essa parede é estrutural? Não é? Como é que essa parede se comporta? É só eu chegar aqui com a marreta e quebrar? Tem Então, o condomínio precisa ter, Rosa, a gestão de reformas, que nada mais é que uma orientação sobre toda a reforma que vai ter naquele condomínio. Toda vez que Rosa for fazer o que for, ela vai ter que preencher aquele documento especificando o que é que ele vai fazer. E aí tem as recomendações, se precisa de um profissional habilitado, se não precisa, se precisa de ART, se não precisa. Espetáculo, espetáculo. Né? É bem interessante mesmo. Um dos serviços mais críticos que eu considero num prédio é fachada, tá? E tá agora, hein? A gente tem observado. Muitas, né? É. E aí Porque a os prédios fachada... estão ficando velhos da Estão cidade, ficando né? velhos. Os prédios estão E ficando velhos. quando você vai descer uma cadeirinha, quando você vai descer uma balança numa fachada, olha, é um serviço de risco, Sim, né? Que sim, você sim. envolve segurança. Segurança do trabalho, é. Você tem que envolver aí técnico de segurança, Segurança, engenheiro isso, mecânico, tem que fazer o projetozinho do equipamento que vai descer, Sim. tem que emitir a RT, tem que trazer o técnico de segurança. É muito. Todo um procedimento. procedimento. Né? Todo um procedimento. A gente, falar nisso, a gente tem, de forma inédita, a gente assinou esse ano um convênio, o CREA, né? Assinou um convênio com o Ministério Público do Trabalho, MPT, inédito isso aqui em Alagoas, exatamente para que a gente possa fazer fiscalizações conjuntas, sabe, na área de segurança saúde do trabalhador, de SST. E a gente tem reunido as empresas que trabalham com saúde e segurança do trabalhador, cada vez mais necessárias, né? É uma área cada vez mais necessária nas indústrias e nas empresas e nessas obras. E a gente também tem um trabalho que a gente deve estar iniciando com a MPT em todo o estado, não só em Maceió, exatamente para acompanhar essa questão do cumprimento das normas referente à saúde e segurança do trabalhor, chamada SST. É um tema extremamente importante. Mas é exatamente isso, Renata, é uma pauta importante, uma pauta que tem a ver com segurança e que a gente tem que estar tratando diariamente, eu diria, e agregando vocês, especialistas na área, e todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, precisam ter conhecimento e precisam estar acompanhando todas essas regras para que a gente possa cumprir e evite cada vez mais acidentes e coisas até piores, né? Por falta de manutenção. E quando for contratar profissionais para trabalhar nas suas manutenções, nas suas obras, sempre contrate um profissional capacitado, um profissional habilitado. Não contrate aquela pessoa por preço, porque ele é mais barato e ele sabe fazer de tudo. Tenham cuidado com esses profissionais, sabe, Rosa? Porque a gente está falando aqui de segurança. Segurança. E isso é um item importante. Eu dou uma dica aqui para vocês, gente, é que no site do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, você consegue ver se você tem aberto, tá? Você consegue ver se aquele profissional ele é engenheiro. Você coloca o nome e ele vê se ele está ativo no nosso conselho. Se ele não estiver ativo, ele não é engenheiro. Né? Pode até ser engenheiro, mas não está habilitado a trabalhar, porque ele não é registrado no conselho. Então, isso está no site, isso é gratuito, você pode, qualquer pessoa pode ver, colocando o nome da empresa ou o nome do profissional, vai saber se ele tem registro no conselho. Então, ter registro do conselho, eu acho que é regra basiquinha, regra número 0, para a contratação de um profissional, além, obviamente, do profissional que seja qualificado para isso. Puxando um gancho só desse problema de contratar um profissional habilitado, né, um profissional com especialidade, teve um caso que eu não canso de falar, lá na área do Trapiche, um prédio, deu quase o Defesa Civil municipal quase precisou desocupar o prédio todo por conta de uma obra no último pavimento, não sei se era 11º andar, porque
os donos do imóvel compraram uma geladeira que não cabia no local da geladeira. Então, precisava quebrar aquela parede para a geladeira grande, larga, poder entrar. Não chamaram engenheiro, chamaram um profissional não habilitado. Começou a quebrar, o cara, eu não vou não quebrar, que aqui estou vendo umas ferragenzinhas. Aí os proprietários chamaram outro profissional não habilitado também, e o cabo lá com a marreta. Sendo balançando. Tirou o pilar estrutural, falando no último pavimento. Não me lembro, aí a gente localizou o projetista, né, daquele edifício. Meu Deus, quantas toneladas tinha ali? Eu nem me lembro. Mas para você ter ideia depois, né? Então se parou a obra, aquela coisa, fez a recuperação estrutural, precisou, para você ter ideia, fazer o escoramento de 2 andares, muito sério, minha gente. Então estava dizendo, o barato saiu caríssimo. Porque ele teve que contratar um profissional especialista em estrutura, fazer toda a recuperação estrutural, fazer o escoramento de 2 pavimentos. Isso tudo o dono do imóvel que causou isso toda tudo, a responsabilidade, né? Toda a responsabilidade. Então, isso é um exemplo real, Renata, tá certo, do que pode acontecer quando a gente procura preço e não qualidade. Tá? Então, é importante sempre, é uma dica foi muito boa essa sua dica. Não, e a sua dica isso é um fato real. E a sua dica de dizer que no site do CREA tem todas as informações que a gente precisa. Você vê se aquela empresa ou aquele profissional é registrada. Então, essa é a condição. Se não for registrada, cara, não contrata. Não contrata. Né? Às vezes você contrata e ainda não dá sorte, né? Mas, porque depende muito do ser humano, né? É verdade. Mas serviço é confiança, né, Renata? Serviço é confiança. Mas confiança, o primeiro passo, indicação, né? Então, o primeiro passo, gente, é vocês olharem, teria certeza de que aquela empresa e aquele profissional que você contratou é registrado no Conselho Regional de Engenharia. Ô, Rosa, falando de obras públicas, você acredita que a manutenção preventiva é essencial para reduzir os custos das obras? Com certeza. Primeiro, vamos à segurança, Renata, né? Primeiro tudo, a manutenção predial dos imóveis públicos é imprescindível para garantir a segurança das pessoas, né? E aí, prédios públicos, vamos lá. Escolas, creches, hospitais, prédios que funcionem, órgãos públicos, teatros, quando públicos, enfim, escolas, estádio de futebol, se for público, né? Um trabalho que a gente tem anual antes do Campeonato Alagoano, é fiscalizar todos os estádios do nosso estado, né? No município, Murici, Coruripe, aqui em Maceió. A gente tem uma equipe junto com o Bombeiro, Defesa Civil, faz essa fiscalização para garantir a segurança daquelas pessoas que frequentam esses ambientes, esses equipamentos públicos. Então, primeiro a segurança e depois, gente, a economia que a gente tem quando a gente consegue fazer a manutenção preventiva desses equipamentos. Né, equipamentos desses prédios públicos, né, que a gente chama equipamentos públicos. Então, Renata, eu não tenho a menor dúvida, como eu te falei, da necessidade, eu acho que é urgente, né, as prefeituras e governos estaduais pensarem realmente em ter algum setor específico, algum órgão específico para cuidar da manutenção dos prédios públicos. É urgente, é para ontem. Muito bom, Rosa. Rosa, a gente está chegando aqui ao final do nosso... Já? Mas eu queria deixar ainda aqui um tempinho para você dar conselhos e dicas para esses novos profissionais que estão entrando, que estão se formando na engenharia, que vão ingressar nesse universo da construção civil. Que conselhos, que dicas você daria para esses novos profissionais, Rosa? Perfeito. Agradeço a oportunidade. Eu fazer um registro aqui, que eu falo aqui. Adorei, viu? O seu copinho aqui, extremamente sustentável, né? Parabéns aí para Destravo, viu, gente? Pessoal, os estudantes, os nossos futuros colegas de profissão, de todas as engenharias, agronomias, geocientistas, de modo geral, engenharia específica, porque é o tema aqui de Renata, né?
que é que eu digo a vocês, né? Quando eu vou nas universidades, a gente tem um projeto no CREA, Renata, que é chamado Descomplica CREA, onde a gente vai em todas as instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, e fala do que é o CREA, né? O Descomplica CREA, a necessidade do registro profissional. Se você não se registrar, você tá tendo o exercício ilegal da profissão, você obrigatoriamente tem que estar registrado no teu conselho para exercer a sua profissão. E o que eu falo basicamente, sejam estudantes interessados, busquem sempre o conhecimento, se espelhe naqueles profissionais que são referências, que são éticos. E uma outra coisinha que eu levo quando a gente vai para as instituições de ensino, Renata, e a gente vai dar as palestras, é o nosso códigozinho de ética. A gente tem um códigozinho de ética de bolso, que eu estou dizendo, seja ético com o seu colega, né? Você não consegue pegar 2, 3, 4, 10 obras, divide com o colega, né? Tenha grupos de trabalho, discuta soluções, discuta problemas, né? É uma classe que precisa estar cada vez mais unida. E a questão ética, gente, hoje talvez seja a minha maior referência, seja o maior tema, a maior dica que eu dou para os estudantes que estão se formando e aqueles futuros profissionais. Eu digo que vocês, na verdade, estudantes que estão se formando, são nossos futuros profissionais, nossos futuros colegas, né, Renata? Então, eu acho que é questão ética, questão de valorização, de buscar sempre o conhecimento, né? A primeira etapa é a formação na engenharia. E o conhecimento é contínuo. Contínuo. Então, a gente está se ajudando uns aos outros. E outra coisa, não adianta pegar 10, 20 obras e não dar conta. Daqui a pouco você vai ter algum problema. Então, tenha grupos, tenha parceiros, indiquem, e isso é ético, tá certo? Então, eu acho que a questão ética nas nossas profissões é a principal dica que eu daria para os profissionais que estão se formando. A principal filosofia da ADEPAT é esse. Você sabe o que significa ADEPAT? São os amigos da patologia. Perfeito. Amigos, a gente trabalha que tem que estar todo mundo em alto nível, onde a educação é o principal... A base. É a base. Então, cursos de todas as áreas, porque aí você se especializa naquela que você se identifica mais, mas você tem aquela visão generalista de todas as áreas. E se especializa naquele tema que você se especializa naquele tema. Network, tá? Então, assim... Relacionamento. Né? Anualmente, Rosa, tem em São Paulo o Encontro Nacional dos Patologistas. Você sabia? Que é o ENAPAT. É o Encontro Nacional dos Patologistas, que é realizado na primeira semanazinha de julho. São 4 dias. Rosa, vai profissional do Brasil inteiro. É uma conexão, Rosa. Palestras, momentos, enfim. Trocas de experiências. Esse ano eu tive a oportunidade de palestrar lá. Falei sobre um estudo de caso que eu vivenciei numa situação aqui, aqui em Maceió. É muito gostoso, tá? Porque ele dá vez para todos e traz muitos profissionais capacitados, inovações. A gente sempre aprende, né, A gente sempre aprende. Desde o ano passado, eu conheci o sistema de... Pronto, eu quero trazer aqui agora um sistema de ancoragem. Um sistema de ancoragem, onde são os ganchos específicos que tem que se colocar nas coberturas dos prédios, para se descer as cadeirinhas. Que bacana. Então, a gente traz essas inovações para a nossa cidade, para a construtora que a gente tem acesso, assim. Então, assim, é muito interessante, que é evolução, é evoluir. E aí você falou, a gente tem que ser mais unidos. A gente vê como a classe médica é unida. Por que os engenheiros não são? Exatamente. Porque quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, a primeira coisa que faz, quem foi o engenheiro daquilo ali, naquele tom já crítico, né? De vez de querer entender, porque se aconteceu com ele, poderia acontecer comigo. Ninguém está livre de nada. Né? A gente dá diagnósticos, mas a gente não dá com aquela precisão. Então, existe aquela possibilidade de ser aquilo. Um percentualzinho, né, do risco. Existe o percentual pode não ser. Claro. Né? A gente sabe disso. Então, essa fala aqui eu acho que é interessante, que a gente realmente... Sim. Sempre Rosa, junto, né? Estar junto, eu acho que é um dos grandes desafios da gente, essa questão ética, essa questão de capacitação contínua, né, de treinamentos e de network. Quando a gente fala network, relacionamento, a gente está se relacionando não só com o engenheiro civil, mas com o eletricista, com outras áreas também. Então, eu acho que isso é um papel que a gente tem tentado fazer, essa abertura que a gente está dando no Conselho, sabe, Renata? É exatamente isso, integrando, que eu digo, gente, o Conselho é a casa da engenharia. Então, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar se sentindo bem, a gente tem co-work,
A gente tem um auditório super bacana, a gente tem uma sala plenária maravilhosa. Então, é para que a gente use mesmo, entendeu? É que para a gente, as nossas entidades, as nossas empresas, os nossos profissionais possam usar. Eu acho que isso é o mínimo que o Conselho, que a nossa classe pode oferecer para os profissionais que são registrados nele, e esperando todos vocês com esse espírito de harmonia, espírito de coleguismo, né? E sempre buscando esse lado, um ajudando o outro. E hoje, até aproveitando para dizer que hoje aqui na Destrava a gente vai ter um encontro do ADEPAT regional, que né? Bacana. Aqui, pronto. Eu como embaixadora da ADEPAT aqui em Maceió, então eu organizo grupo com nossos colegas patologistas, onde a gente se reúne uma vez por mês para trocar experiências. Excelente, muito parabéns, legal. Renata. Parabéns. Contem com a gente aí, tá viu? Certo. Está convidada para participar. Quando a gente voltar para o CREA, dia 19 de outubro, a gente vai estar com você lá no CREA, né? Passando o dia com você. E se essa jornada estiver certo, conte com a gente também na Câmara de Vereadores para que a gente possa estar avançando nessa pauta que a gente entende que é extremamente importante para a cidade. Muito bom, Rosa. Rosa, se você pudesse mudar algo na nossa engenharia, o que é que você mudaria? Essa questão, eu acho que uma coisa que ainda me incomoda muito é exatamente essa falta de união entre a gente, sabe? Eu acho que a gente precisa estar mais aberto, eu acho que a gente precisa estar mais conectado um com o outro, né? Eu não sei se a engenharia, a gente vive tanto em obra, né? A gente fica tão focado naquilo que a gente esquece um pouquinho, mas a gente tem que ter, buscar esse relacionamento, até elogio, Renato, esse desprendimento, porque essas entidades, a exemplo do CREA, né? Não são remuneradas, né? A gente dá o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Mas quando a gente entende que isso é uma missão, que a gente agrega, que a gente, literalmente, quando a gente tem uma profissão, a gente tem uma missão, e a nossa missão é desenvolvimento, a nossa missão é essa integração, a nossa missão fazer o melhor, no caso, pela engenharia, né, e pelas profissões que a gente abraçou. Então, o que eu mudaria era exatamente que a gente pudesse abrir as nossas mentes para que a gente pudesse estar mais conectado, que a gente pudesse estar mais junto, que a gente entendesse que as profissões da gente, a engenharia, engenharia é desenvolvimento. Sem engenharia, nada funciona. Absolutamente nada. Então, a gente tem que entender a importância das nossas profissões, sabe, Renata? A engenharia é espetacular e, às vezes, a gente não tem ideia do quão importante é a nossa profissão. Então, a gente precisa saber da importância que é a engenharia para o desenvolvimento da nossa cidade. Rosa, tem algum programa específico para as mulheres engenheiras nesse seu plano de... Sim, temos sim. Uma das propostas nossas é exatamente a questão salarial, Renata, sabe? Eu estou dizendo, eu sempre brinco, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer ser igual. Tá certo? A gente precisa ser tratada de forma igual. E a questão salarial, inclusive, né? Porque a gente ainda vê hoje, e isso é estudo, a gente tem esses dados de que as mulheres ainda não ganham menos do que os homens, tá certo? Então, uma das nossas pautas de defesa será exatamente essa questão dessa equidade, tá? Então, a gente vai buscar essa equidade, inclusive na questão salarial entre homens e mulheres. Que bom, Rosa. Rosa, eu quero deixar aqui, quero te agradecer por você ter vindo, por você ter me presenteado com o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Tá ótimo, adorei essa. E aí, Rosa, eu queria deixar esse final aqui para você fazer seus agradecimentos finais, para você falar aqui para todos os nossos convidados aqui que estão nos assistindo. Perfeito. Mais uma vez agradecer, Renata, agradecer aqui do Stravo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de um tema importantíssimo, que é a engenharia, especialmente a engenharia civil na área de diagnóstico, na área de avaliações de perícias. Dizer que a gente está à inteira disposição, né, atualmente licenciada do Conselho Regional de Engenharia, mas a gente tem um mandato de 3 anos a cumprir, então a gente é presidente do Conselho até dezembro de 2026. Eu retorno à presidência do CREA a partir do dia 7 de outubro, e vocês podem contar com a gente. E nesse momento, né, como candidata a vereadora, poder contar com vocês da importância da gente ter, de forma inédita, pela primeira vez, uma presidente do Conselho de Engenharia do Brasil, aqui em Alagoas, né? Presidente do CREA, vereadora na capital. Então, eu acho que isso é uma fortaleza, nos fortalecerá muito. Então, eu estou com mais essa missão e extremamente animada para que a gente consiga sair vitoriosa dessa jornada e estar fortalecendo ainda mais tanto o nosso conselho, as nossas empresas, as nossas profissões. Então, só agradecer a todos vocês, em especial a Renata. Oh, que coisa boa, Rosa. Sucesso, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe aí sua Simbora, trajetória. vamos juntas. E eu quero lembrar a todos vocês, 19 de outubro, Expat Regional no CREA. Deixe aí gravado na sua agenda que a gente vai se encontrar para viver um dia inteiro com muita engenharia diagnóstica, palestras técnicas,
network, enfim, vai ser um dia incrível que a gente vai vivenciar para a gente avançar na nossa carreira, para a gente se capacitar cada dia mais. Seja você um profissional ou um curioso dessa área da patologia das construções. Então, 19 de outubro, é um sábado, a gente se encontra no CREA. E chegamos ao fim do nosso Papo de Engenharia. Hoje a gente falou sobre as tendências da construção civil, né, no Brasil. Trouxe essa convidada maravilhosa que deixou vários insights preciosos aqui para o nosso episódio de hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. E lembrando que toda quinta-feira a gente lança um conteúdo novo aqui no nosso canal. E se você ainda não me segue, eu te convido, começa a me seguir e encaminha esse episódio para amigos e colegas que com certeza vão gostar de ouvir esse conteúdo de hoje. Então, eu agradeço a todos vocês e até o próximo episódio.